Meus queridos, a paz do Senhor. Amém? Os irmãos estão bem com Cristo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade, poder estar aqui na presença do Senhor nesta manhã, para juntos nós compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Quantos vieram aprender de Deus nesta manhã? Amém? Na verdade você já sabe, né? Eu creio que você já sabe, né? Nós vamos apenas relembrar o que nós já sabemos. Meus queridos, a lição de hoje é o livro do profeta Naum. Se você estudou a lição, você vai ver, vai notar que a lição em si, ela tem muitas partes repetitivas, né? E por não ficar aquela coisa muito repetitiva, e talvez você sair daqui sem aprender nada, ainda dizer que o irmão Raí só repetiu, eu dividi a lição em 4 temas, 4 tópicos, para que nós possamos aprender nesta manhã de Deus, né? Eu creio que você estudou a lição. Se você não estudou a lição, mas o livro também, eu creio que você estudou o livro de Naum, né? Que é só 2 capítulos, né? 3 capítulos, livro de Naum. E eu começo falando nesta manhã sobre o profeta Naum. O primeiro tópico que eu tiro aqui para nós aprender a lição de hoje, do livro do profeta Naum, juntamente com o resumo que eu fiz aqui, e do livro também de Naum, é Deus usa quem Ele quer. Amém? Deus usa quem Ele quer. Por que eu digo isso? Se nós formos olhar os profetas, nós vamos estudar os profetas, os títulos dos profetas, nós vamos ver que Isaías, por exemplo, Isaías veio de uma linhagem, era de uma linhagem de real, família real, né? Família de sacerdote. O Jeremias também era filho de sacerdote. Ezequiel também. Aí nós podemos imaginar que, poxa, Deus chamou Isaías, né, porque era de uma família importante, né? Ou Jeremias, Ezequiel, porque era filho de sacerdote também, pessoas importantes, né? Nós podemos imaginar nesse sentido que Deus usa pessoas que são importantes, né? Mas se nós formos olhar para os profetas menores, nós vamos ver que Amós, por exemplo, era pastor, ele mesmo fala que não era profeta, era boieiro, né? Cuidava de ovelha. Nós já quebramos essa linha de que Deus só usa pessoas importantes. Às vezes nós pensamos na nossa consciência, não, Deus usa só o fulano, porque o fulano é o cara, né, grande, tal. Nós vamos olhar para a vida dos profetas menores, nós vamos ver que há uma diferença também, que nós quebramos essa linha de pensamento, porque Amós, por exemplo, já estava no campo, e outros profetas, assim como Naum, que é o livro de hoje, não se sabe nada sobre ele. A única coisa que tem certeza é o do nome dele, que era Naum. E provavelmente alguns dias dizem que ele morava numa vila perto de Cafarnaum, outros na Galileia, né? Mas contudo era próximo ali de Judá. Então nós podemos entender que Deus, Ele usa quem Ele quer. Sim ou não? Então nós quebramos essa linha de pensamento de ficar, poxa, eu estou aqui na igreja, Deus não me usa. Dá um exemplo aqui. Deus usa pastor Marcos Feliciano, tantos outros pastores grandes, pregadores fenomenados. A importância deles pregar para multidões de pessoas não é mais importante do que você está pregando aqui. Eu tiro o exemplo por os profetas maiores e menores. Os profetas maiores não são mais importantes do que os menores. São profetas maiores, já foram explicados aqui, pelo conteúdo, mas não pela sua importância.
Então, se o pregador prega para 20 mil pessoas e você prega para 5 pessoas, o que prega para 20 não é mais importante do que você. Amém? Porque todos é a palavra de Deus. Então nós entendemos que, poxa, Deus pode me usar. Talvez nós estamos aqui, ou você está aí pensando, eu não sou nada, não sou ninguém. Mas quando Deus coloca a mão sobre a vida de uma pessoa, Deus usa a pessoa é diferente. Aí, irmão Raí, eu não sei pregar. E você fica pensando, poxa, eu não sei fazer nada. E eu vejo pessoas pregando e eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Talvez Deus não te chamou para você pregar. Deus te chamou para você fazer outra coisa. Mas aquilo, a missão que Deus te deu para você fazer, ela não quer dizer que é menos importante do que quem prega. Amém? Talvez você não consiga pregar para 200 pessoas, vamos dizer aqui no culto de domingo, 250 pessoas, 300 pessoas, mas você consegue pregar para uma pessoa. E a sua missão de pregar para uma pessoa, ela não está abaixo de pessoas que pregam, de pregadores que pregam para 250, 300, 20 mil pessoas. Talvez você não consiga pregar para multidões, ou para 5 pessoas, mas você consegue aconselhar uma pessoa. Eu quero dizer nesta manhã, é que às vezes, nós temos um chamado de Deus para fazer, e nós não fazemos, porque nós achamos que aquilo não é valioso, não é importante. Aí nós queremos só chegar aqui e cantar, ou nós queremos pregar no culto de domingo, que tem muita gente. Mas talvez Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer outra coisa, que talvez você diz, poxa, mas ninguém vai ver. E é isso que acontece com os profetas. É porque não se sabe de onde veio, quem era o nome do pai, da mãe, não tinha linhagem de profeta, não nasceu numa família de sacerdote. Mas Deus usava e usou da mesma forma que usou os grandes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que você saia daqui nesta manhã com essa convicção de que Deus pode te usar. Não importa o que você vai fazer, o que importa é que aquilo que Deus entregou nas suas mãos, você pode fazer, e você fazendo, Deus vai te usar da mesma forma. É como o pastor sempre fala aqui, Deus vai cobrar de nós. Amém? Aquilo que Ele entregou em nossas mãos. E às vezes nós nos acomodamos por achar que o nosso cargo é menor do que o do outro. Poxa, eu dirijo aqui, meu cargo é de criança, um exemplo. Ah não, mas de mulher é o top. Né, tem o Congresso CIB, né, tem uns eventos maiores, criança não, pequeno. Até o culto é no domingo à tarde, quase não vem ninguém. Às vezes nós achamos que isso não é valioso, não é importante. E assim como a direção de mulheres é importante, o de criança também é importante. Assim como alguém que prega para 200 pessoas é importante, quem prega para uma pessoa também é importante. Por exemplo, o pastor Jason. Ninguém vê o pastor Jason pregando aqui, mas ele está na rua todo dia. E Deus tem usado de forma tremenda. Muitas pessoas estão aqui por causa do Jason. Deus tem usado. E nem por isso, eu creio que ele reclama, porque estaria aqui. Pode falar. Pode, Senhor.
Exatamente. Porque as pessoas hoje, elas querem status. Quero que as pessoas me vejam. Se não me der um status ali, eu não... As pessoas querem status. É sentar nas primeiras cadeiras, nos melhores lugares. Mas nós aprendemos aqui, é por isso que eu estudei a lição, estudei o livro. Falei, poxa, ninguém se sabe nada de Naum, assim como os outros profetas também. Isso é importante, do mesmo jeito que os outros. Talvez a sua família é menor, como disse Gideon. Talvez você seja o menor, como disse Davi, o menor da minha casa. Talvez você não sabe falar igual Jeremias falou. Talvez você fala mal, igual eu. Moisés também falou. Ah, Senhor, enviarão que sabe falar. Eu não... Igual eu falei, Jesus, misericórdia. Talvez você não sabe nada disso, não tem nada disso. Mas Deus te chamou para uma coisa. E entregou o ministério nas suas mãos. E o que você vai fazer é importante também. Se não fosse Deus, não daria para você. Por exemplo, quem limpa a igreja não é menos importante do que quem prega, do que quem canta. A igreja está limpa, alguém chegou aqui mais cedo, limpou. E você está sentado aqui, poxa, a igreja está limpa. Quem fez isso? Ninguém viu. Amém? E nós aprendemos grandes lições com esse título, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Segunda coisa que eu aprendo no livro, juntamente com a revista, isso tudo que eu estou falando é resumo do livro e da revista. O caráter de Deus. Naum, ele começa a falar do caráter de Deus. A bondade, misericórdia. E isso, nosso pastor tem falado aqui, porque as pessoas, ela levam muito em conta de que Deus é bonzinho, então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, porque Deus é bonzinho, é misericordioso. Mas a bondade de Deus, ela tem um limite. Eu não posso fazer o que eu quero só porque Deus é bonzinho. Porque hoje o que se prega hoje é que Deus é bonzinho. Ah, Deus é amoroso. E aí você pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Amém? É por isso que muitos estão vivendo de qualquer jeito. É por isso que muitos não levam a vida cristã a séria. Porque se prega muito sobre a bondade de Deus, mas não se prega sobre a justiça de Deus. Se prega muito sobre a misericórdia de Deus, mas não se prega sobre o juízo de Deus. E quando não se prega sobre a justiça de Deus, sobre o juízo de Deus, as pessoas levam em conta que eu posso fazer o que eu quero. É igual a criança, que o pai não corrige, ele faz o que quer. Ah, meu pai é bonzinho, não vai me corrigir, então eu posso fazer o que eu quero. Vai falar? Ah, não, estendeu a mão ali, pensei que ia falar. É mais ou menos isso. Já viu aquela criança birrenta, que faz tudo porque o pai passa a mão? Assim é muitos crentes. Leva a vida de qualquer jeito, porque acha, não, porque Deus é bom. Deus é amor e só se prega amor, mas não se prega a justiça de Deus, o juiz de Deus. E quando não se fala na justiça de Deus, eu não mudo de vida. A partir do momento que se prega sobre a justiça de Deus, sobre o juiz divino, é a hora de eu pensar e refletir como está a minha vida. Eu sei que Deus é bom, eu sei que eu posso cair, mas Deus vai me levantar, mas eu tenho que mudar de vida. Amém? Eu não posso viver desse jeito. Vai ter um dia que isso vai... Jesus é o nosso advogado, mas vai chegar o dia que Ele é o juiz. Aí é diferente. Enquanto Jesus está sendo o nosso advogado, está ali para nos defender. Mas no dia que Ele vier sobre o juiz, aí é diferente. Amém? Então que nós possamos aprender nesta manhã. Deus é bom. O livro diz aqui, o versículo 2...
O Senhor é Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. No versículo 7 do mesmo capítulo 1, ele diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Eu sei que Deus é bom, mas eu não posso ficar só nessa bondade de Deus. Eu tenho que saber que Deus também é juiz e é justiça. Amém? Aí é que eu mudo de vida. Aí é que eu reconheço os meus erros, quando eu olho para a justiça de Deus, que eu sei que Ele é um Deus justo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, o julgamento de Nínive. Perceba que o profeta fala da bondade de Deus, da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, e agora ele vai falar sobre o julgamento de Nínive. Já o pastor até pregou aqui na ceia sobre a mensagem de Jonas. Alguns chegam a dizer que o livro de Nínive é continuação do livro de Jonas, né, porque são a mesma cidade. O povo de Nínive era muito cruel, e a sua crueldade, né, matava pessoas, oprimia pessoas, e aquilo foi chegando diante de Deus. O pecado de Nínive foi chegando diante de Deus. Perceba que o profeta começa falando da bondade de Deus, mas a bondade de Deus, ela tem um limite, e aquele limite chegou até o povo de Nínive, que o povo de Nínive oprimia as outras nações, principalmente Judá, Jerusalém. Aquela maldade se chegou diante de Deus. Nínive era considerado uma capital fortificada, grande, onde um povo que se achava melhor do que os outros. Ninguém toca em mim, eu sou melhor, estou acima de tudo. E os muros eram muito grandes, até mesmo adversários não conseguiam chegar a invadir Nínive. Quando Deus chama o profeta Jonas para pregar, envia o profeta Jonas para pregar a Nínive, Jonas se recusa a ir pregar a Nínive, por causa da maldade, era muito grande. E Jonas, como já conhecia Deus, falava: se eu for pregar lá, levar, anunciar que o Senhor vai destruir, mas o Senhor quer que o povo se arrepende, o povo vai se converter, e aí o Senhor vai perdoar o pecado, porque Deus é bom e perdoa, mas tem que se converter, tem que reconhecer que errou. E Jonas, por ver o povo, a maldade do povo, a crueldade do povo, Jonas se recusou a ir pregar em Nínive. Aí aconteceu toda a história de que ele fugiu, depois Deus pegou ele lá na frente, não adianta correr, que Deus pega mesmo. Aí agora ele vai e prega em Nínive. O povo se arrepende, se converte, Deus perdoa os pecados e salva o povo. Só que acontece algo interessante, porque essa mesma cidade, 100 anos depois, esqueceu do que Deus fez lá atrás. Aí ontem o pastor falando no encontro de varões, sobre os pais ensinar os filhos sobre Deus, falar sobre Deus para os filhos. O povo de Nínive não falou de Deus para a geração que estava vindo. É o povo de Israel. O povo de Israel que viu Deus operar lá no deserto, viu Deus operar, abrir o mar. Aquela geração, o próprio Deus fala isso, aquela geração que viu todas aquelas maravilhas de Deus, não anunciou Deus para a geração que estava vindo. E isso é o erro que acontece nos nossos dias.
E o pastor falou ontem no Encontro dos Varões exatamente sobre isso. Sobre nós não passar o que Deus faz, que Deus opera, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Aí vem outra geração que não conhece a Deus. Aí faz tudo diferente. O povo era cruel, o povo oprimia as outras nações. Jonas foi lá, pregou, o povo se arrependeu, Deus salvou o povo, só que a próxima geração não teve esse reconhecimento. É a mesma coisa que acontece na família. Quando nós não passamos para os de casa o que Deus faz, nós não apresentamos o Deus que nós servimos. Quando o pai não apresenta para o filho o que Deus é, o filho cresce, mas não conhece a Deus. O filho cresce, mas não sabe nada de Deus. Aí vai para uma faculdade, aí vai para o serviço, não tem nada de Deus. Aí alguém chega lá, fala que Deus não existe, e a pessoa viveu ou vive dentro da casa do presbítero, do pastor, do fulano de tal, mas está desviado, porque não conhece Deus. Porque o pai, a mãe, o cabeça, o sacerdote, não anunciou Deus. Irmão, aí é só para a família? Não, é para todos nós. Se nós parar de anunciar Deus para as pessoas, a próxima geração que vai vir, é por isso que já não tem tantos homens usados por Deus como antigamente. Porque se pelo que nós vemos, na ótica que nós vemos hoje, estão cada dia mais diminuindo o Evangelho. E quando eu deixo de falar de Cristo, a geração que está vindo, ela não vai conhecer a Deus igual a geração passada. Por exemplo, a geração dos apóstolos era diferente, sim ou não? A geração que veio depois dos apóstolos também era diferente. Eu lembro do bispo, nosso saudoso bispo, tanto que Deus usava aquele homem, até nas palavras dele. Ele, mesmo naquela idade avançada, às vezes ele não estava mais nem conseguindo ler a Bíblia. Ele mandava o Abigail, filho, lê para mim versículo tal. Ele lia, mas as poucas palavras que ele falava, as palavras sábias. E nós vemos o tamanho da obra que Deus fez através da vida dele. Essa geração que foi do bispo, pessoas usadas por Deus, e nós estamos, Deus tenha misericórdia de nós, mas parece que nós estamos caminhando para uma geração só do oba-oba, só do aquele momento aqui, nada de Deus. Porque o que nós vemos hoje, cada um faz o que quer. O que nós vemos hoje, as igrejas, as congregações, têm transformado os púlpitos em palcos. Tem transformado os púlpitos em palcos. Aí vira apaga as luzes, aí vira o Maracanã, com luzes de celular. É a geração que está caminhando. É por isso que o profeta Joel, quando ele vai anunciar, está anunciando ali a sua mensagem ao povo de Israel, ele diz, quando ele está anunciando a destruição, as pragas de gafanhoto, ele fala: aconteceu isso nos nossos dias, lá nos nossos dias dos nossos pais? Por acaso tem acontecido isso? E a resposta foi simples: não.
Porque o povo se chegava mais a Deus. O povo buscava mais a Deus. Enquanto nós estamos perto de Deus, Deus está perto de nós. Mas quando nós se afastamos de Deus, Deus está distante de nós. E é o risco que corre das próximas gerações. Eu espero que Jesus volte logo. Porque a própria Bíblia diz que naqueles dias, até muitos escolhidos desviarão, serão enganados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque está se pregando pouco a Bíblia. Congregações tem demais. Mas se todos tivessem o mesmo pensamento, tem que anunciar a Bíblia. Não é só a bondade de Deus, mas a justiça também. Vai ter o julgamento. Jesus vai voltar. Tem que mudar de vida. Tem que se converter. Se todos, pastor Hamilton, pregam a mesma mensagem, o Brasil seria diferente. Vê os países anterior dos avivamentos. O Júnior até falou aqui esses dias, quando eu estava pregando sobre Joel. Os países dos avivamentos, hoje já não se tem ninguém. Porque se deixaram de pregar a palavra de Deus, se deixaram de falar da mensagem de Deus. E o erro e o risco que corre é muito grande, da próxima geração não conhecer nada de Deus. Aí dentro de casa tem um filho bandido, dentro de casa tem um filho assaltante, dentro de casa tem um filho drogado. Aí vai colocar a culpa de quem? No pastor, na igreja. Mas a responsabilidade é minha de falar de Cristo. A responsabilidade é minha de anunciar Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Nínive não falou, não passou para a geração que vinha sobre o que Deus fez. Poxa, nós era tão cruel, maldosos, oprimia o povo. Mas Deus levantou um homem que veio e pregou e nós mudamos de vida. Ou seja, a bondade de Deus é muito grande para conosco. O povo não anunciou isso, não passou isso para a próxima geração. E o que aconteceu foi o julgamento. Deus iria destruir Nínive, dessa vez não tinha jeito. E Nínive foi destruída. Deus entregou nas mãos dos medos, dos babilônicos, e foram destruídos. Toda aquela cidade, que era a capital da Síria, cidade fortalecida. A Bíblia vai falar sobre isso. Cidade fortalecida, onde eles diziam, ninguém toca em nós somos os melhores, ninguém chega aqui, nós somos o tal. Mas chegou a hora que foi destruída. Amém? Nunca esqueça de falar de Jesus na sua casa, no seu serviço, para que a próxima geração, como diz o pastor, minha esposa disse que eu já estou passado. Porque às vezes o pastor estava falando ontem, e eu estava até comentando no serviço. Um som, um barulho danado de som. Eu falei, rapaz, eu já estou numa idade que eu peguei meu som e botei dentro de uma caixa e guardei, não quero nem ouvir. E eu quero cantar o mesmo canto. Aí quando eu canto um pedacinho, enjoo, passo para outro. Quando eu não quero ouvir nada, eu não canto. Porque às vezes eu estou lá cantando só para a voz de Jesus. E a Alessi está querendo morrer, está querendo deixar eu sozinho aqui. Eu falei, se você quiser ficar, você fica, eu estou indo. A gente dá uma saudade do céu, porque o mundo se caminha para isso. Do jeito que nós estamos vendo, se caminha para isso. Então a saudade de ir para o céu é grande. Às vezes eu estou lá no serviço, estou cantando aqueles hinos, e aí pedir louvor, canta aqui. Ô Jesus, que saudade do céu, busca logo eu, vem logo me buscar. Porque se caminha para isso.
Amém? E essa preocupação que nós temos que ter, de anunciar Cristo. Porque se Jesus não voltar logo, o risco do conhecimento bíblico vai diminuir cada vez mais. Por mais que tenha pessoas teólogos que vão para a faculdade, estudam teologia, mas se não tomar cuidado, se desviam, o risco é muito grande. Então nós temos que ter essa preocupação. E acima de tudo, sempre de Jesus, volta logo. Volta logo. Amém? Para mim encerrar, quarta coisa que eu aprendo aqui com a lição e com o livro de Naum, é que há uma esperança. O profeta, ele traz uma palavra de juiz para o povo de Nínive, mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra de conforto, de consolo para o povo de Judá. Aí ele diz, Deus está no controle, foi o que foi cantado aqui. Tudo está no controle de Deus. Aquilo que nós passamos, que nós vivemos, Deus está conosco. Todos os dias. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele refugiam. Por mais situação que seja, por mais difícil que esteja a vida, se eu confio em Deus, se eu refugio a minha vida em Cristo, eu sei que eu estou debaixo de uma proteção divina. Porque nada fugiu. Eu costumo dizer na pandemia, graças a Deus aqui não morreu ninguém, pegou corona. Quase todos nós aqui, a maioria pegou corona. Passou mal, mas Deus esteve no controle. Eu vi o testemunho do Vanderlei contando aqui quando saiu do hospital. Isso é magnífico. Ai, irmão Raí, quer dizer que os outros que morreram, porque chegou a hora, Deus levou. Mas a pandemia, ela trouxe um exemplo. Se nós parar para refletir sobre isso, a pandemia morreu grande, morreu pequeno, morreu todo tipo de gente. Talvez você não queria ir agora, né? E você, Jesus, me segura mais um pouquinho por aqui. E Jesus te segurou, te guardou. E você está aqui hoje agradecendo a Ele. Por mais que foi sofrido, pessoas perderam o serviço, pessoas ficou desempregado, empresas foram desfeitas, acabou. Mas você continua aqui vivo, com saúde. Deus tem se sustentado todos os dias, nunca faltou o pão. Por mais que foi só arroz com ovo, mas tinha lá arroz com ovo. É bom, o pastor disse que gosta muito de arroz com ovo, né, pastor? E Deus te sustentou. É isso que nós aprendemos. Há sempre uma esperança para aqueles que confiam no Senhor. O que eu tenho que entender é que Deus está comigo enquanto eu estiver com Ele. Por isso que nós não podemos jamais abandonar os caminhos de Cristo. Mesmo na adversidade, Deus está comigo. Nada fugiu do controle das mãos. Irmão Raí, mas você não conhece o que eu passo. Se nós formos olhar a vida de cada um passa luta diferente. Cada um passa momentos diferentes. Ninguém passa a mesma luta do outro, é diferente. Mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos dado força para nós suportar. A palavra mesmo diz, Deus não dá provações que nós não podemos suportar. Então isso significa que Deus está conosco, Ele está vendo. Você acha que sua prova é grande, mas Deus sabe que você consegue passar. Não porque você é bom, mas por causa da misericórdia dEle, da bondade dEle que está com você e você confia nele. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados que confiam no Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Que nós nesta manhã possamos confiar em Deus. Que nós nesta manhã possamos sair daqui na certeza de que Deus é bom, Deus é maravilhoso, a bondade de Deus é grande, a misericórdia de Deus é grande, mas Deus é justiça, Deus traz juiz para aqueles que se afastam de Deus, para aqueles que deixam os caminhos de Deus. Tem julgamento, tem juiz, mas há uma esperança para aqueles que se refugiam nos caminhos do Senhor, para aqueles que acreditam no Senhor. Amém? Não vou nem orar, vou passar para o nosso pastor.
Se coloca ainda de pé. Obrigado, meu pastor. Amém, irmãos? Podeis